A Páscoa é o tempo da vinda da grande salvação. Há um texto muito bonito em 1 Coríntios 5:7 que diz: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. É muito importante observar essa palavra do apóstolo Paulo. Cristo é a nossa Páscoa. E há uma relação muito interessante entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. O que significa isso? Que Jesus é o cumprimento do Cordeiro da Páscoa. Lembremos um pouco a Páscoa judaica e como ela se relaciona com a Páscoa cristã. Para os judeus, o nome da Páscoa era Pesach, que significa passar por alto. Também pode significar pular. E foi o que aconteceu no Egito. E essa Páscoa primeira, aquela celebrada no dia da libertação de Israel do Egito, ela tinha um simbolismo muito grande que logo vai se cumprir em Cristo. O primeiro simbolismo dessa Páscoa primeira é que era um tempo de substituição. Lá naquela Páscoa havia um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro. E a palavra do Senhor era muito clara quando ele disse que o Cordeiro iria ser sacrificado no lugar dos primogênitos. Portanto, o Cordeiro tomou o lugar dos primogênitos. A Páscoa era um sacrifício de substituição. Em segundo lugar, a Páscoa judaica era uma Páscoa de libertação. Rememorava ou inaugurava o tempo em que o povo saía da escravidão para um tempo de libertação, de liberdade. E essa passagem era marcada pela morte do Cordeiro. Em terceiro lugar, a Páscoa judaica era uma Páscoa de juízo e de salvação. É muito interessante este simbolismo porque o mesmo Deus que salva a seu povo é o mesmo Deus que emite juízo sobre os egípcios. Então a Páscoa ela tem esse duplo sentido. Por isso, quando a gente lembra daquele texto tão famoso como João 3,16, diz: aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já foi condenado. E eis ali a Páscoa, sinal de juízo e de salvação. E em quarto lugar, a Páscoa judaica era uma Páscoa de comunhão e de memória. Comunhão porque toda a família estava reunida ao redor de aquele sacrifício e de aquele momento de expectativa da grande libertação. E essa festa, ela é abraçada no Novo Testamento. E Paulo diz aquelas famosas palavras: Cristo, a nossa Páscoa. Observar o que aconteceu naquele dia glorioso de paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante para a caminhada cristã. É a alma, é a essência, é o lugar e o tempo no qual se condensa aquilo que a gente conhece como Evangelho. Paulo já dizia que os fatos do Evangelho são importantes. Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E nesta série nós queremos aprender e entender não apenas os fatos da salvação, aquilo que aconteceu na morte e na ressurreição de Cristo, mas o que isso significa. O que é aquela grande salvação que a Páscoa inaugurou para nós? Esse será o propósito que tentaremos responder nos seguintes vídeos.